Precisamos falar de uma coisa agora, Felipão, preocupante. Afinal, cara, há 3 horas saiu uma matéria no Globo Esporte falando sobre o acúmulo de dívida do São Paulo. São Paulo, esse que fez um programa agora para quitar em 4 anos a sua dívida bancária, então tornar-se um clube mais sustentável. O São Paulo não tem nenhuma vontade de se tornar SAF num curto espaço de tempo. A coisa está muito ali bem regada do jeito que ela é, uma oligarquia que comanda o São Paulo. Cardeais. Pouquíssimos votos. Se o Corinthians você considera que tem poucos votos, se o Palmeiras você considera que tem poucos votos, o São Paulo é tipo assim, muito menos que todos esses. É uma coisa que são cerca de 200 caras que decidem a vida do São Paulo. Isso é um crime. Então, assim, o São Paulo é um clube que não vai mudar, não deve se tornar um clube, uma sociedade anônima. Pelo contrário, é uma instituição sem fins lucrativos e está sendo gerida pelo Casares com bons resultados há algum tempo. Bons resultados sem protagonismo. Foi campeão de uma Copa do Brasil, fez algumas boas competições, anda pagando mundos e fundos para jogadores midiáticos como o Lucas Moura, como foi o caso do Rames Rodrigues, que foi uma conta que saiu pela culatra ali. O São Paulo não se deu bem nessa, gastou muito dinheiro e não recebeu nada em troca. Mas a gente via, Felipe, o ano passado, quando o São Paulo se tornou campeão da Copa do Brasil, que é o torneio que mais paga premiação, e a gente viu o tamanho da dívida que o São Paulo adquiriu em 2023, eu fiquei pensando, tá, e o ano que vem, se o São Paulo não ganhar nada, qual vai ser o tamanho da dívida? E a resposta foi parcialmente dada nessa matéria do Globo Esporte, porque o ano não fechou. A gente vai só saber isso do balanço do ano que vem, mas o que dá para constar é isso aqui. Vamos aqui à matéria. São Paulo acumula déficit de 191 milhões em 9 meses. Saiu aqui o balanço do terceiro trimestre do ano. A dívida vai a 886 milhões. Essa dívida aqui, antes, eu não sou especialista, eu não sou o César Grafietti, mas não é nada de outro mundo, né? Não é nada de outro mundo para a arrecadação que o São Paulo tem hoje. Mas quando a gente olha para esse número aqui, Felipe, é muito preocupante. 191 milhões de déficit em 9 meses. E aqui a gente vai entender na matéria. E tem uma razão, né? Ele mesmo explica. Vamos tentar entender aqui. O São Paulo acumulou um déficit de 191 milhões de reais entre janeiro e setembro, período em que a dívida do clube cresceu 666 milhões para 886. Os números constam em parecer complementar produzido por um membro do Conselho Fiscal do clube que não divulga balancetes divulgado pelo pesquisador Alexandre Gibrest em rede social. O GE confirmou o conteúdo do documento. O parecer é do dia 18 de novembro, assinado pelo conselheiro Paulo Afonseca de Barros Faria Neto, e é complementar a um parecer bem mais vago produzido pelo Conselho Fiscal 4 dias antes. No documento, Faria Neto revela preocupação com o endividamento, pois é quase o dobro do orçamento anual da instituição. Ele cita que havia previsão de receitas de 108 milhões no período com venda de atletas, tendo sido realizados apenas 73. Mas aqui a diferença é pouca. De 108 para 73, a gente está falando do quê? Eu sou péssimo de matemática, gente. Vamos lá, já vamos começar a anotar aqui os números que eu quero ter uma noção. 108 menos 73, a gente está falando de uma diferença de 35 milhões. Né? Então sim. Não é grande. 35 milhões é dinheiro, mas calma lá. Além disso... Um mês de jogo no Morumbi. Além de... Não, aí também você está exagerando. Além disso... 2 meses. Mais, cara, mais. Mais? O Palmeiras eu acho que arrecadou 40 milha no ano com o Allianz. Acho que foi um papo assim. Mas tá, 60, não vamos nos perder na conta aqui. Além disso, as despesas com pessoal e direitos de imagem foram 30 milhões acima do orçado. Ou seja, o São Paulo não cumpriu os orçamentos dele pro ano. Ele não. E aí, assim, isso é uma coisa que a gente precisa pontuar. A venda de atletas. Isso não pode ser despesa ordinária. Isso aqui é despesa extraordinária. Você não pode contar, como diz minha mãe. Minha mãe não diz isso, minha mãe não fala palavrão. Meu pai fala assim. Você não pode contar com o ovo no cu da galinha. Você não pode contar que você vai vender 108 milhões por ano. E aí, se você não vendeu atletas para bater isso, você se ferra.
Eu sei que a venda de atletas no negócio do futebol brasileiro, ela acabou se tornando uma questão muito impactante pelos valores que são movimentados. Mas ela tem que ser uma receita extraordinária, ela tem que ser uma receita que vá direto para o caixa do clube, não para o fluxo de caixa. Ela venha como bônus. O clube tem que se manter com as suas premiações, né, no que está orçado, porque o São Paulo não colocou no orçamento lá, vamos ser campeão da Libertadores, vamos ser campeão do mundo, vamos ser campeão brasileiro. Não, você no seu orçamento, você coloca os desempenhos esportivos de acordo com o elenco que você tem. Então eu imagino que o São Paulo deve ter colocado lá quarta de final de Copa do Brasil, semifinal de Paulistão, G6 no Brasileiro, e por aí vai, quartas da Libertadores. E o São Paulo até que cumpriu tudo isso. Uhum. Então não era para o São Paulo ter, e aí ele tem que se manter com premiações, tem que se manter com bilheteria, tem que se manter com televisão, e tem que se manter com marketing, patrocínio e o escambau da Madureira, plano de sócio. É com isso que o clube tem que se manter. Se ele já começa para fechar no azul, ele tem que vender 100 milhões por ano, tá tudo errado. Isso significa que o clube é mal gerido. Isso significa que o clube é pessimamente gerido. Vamos continuar. Como comparação, o clube registrou um déficit de 62 milhões em 2023. Nessa semana, em evento da CBF, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, admitiu que o clube teria um déficit muito alto, sem revelar os números. Ele justificou com a decisão da diretoria de negar propostas por atletas no ano passado, quando o time disputou e venceu a final da Copa do Brasil. Claro que é ruim terminar o exercício com um déficit muito alto, mas o São Paulo, ao priorizar aquelas disputas. Eu me lembro que antes da final contra o Flamengo, tínhamos propostas para 4 jogadores titulares. Naquele momento eu ia terminar o ano com superávit se tivesse vendido. Mas naquele momento era muito importante a conquista. Mas espera aí, ia vender o cara... Por que não vendeu o cara e dispensou o cara em janeiro? Para a próxima temporada? Não faz sentido. A Copa do Brasil foi no final do ano, a janela estava fechada. Quem comprou Não, foi antes. Acabou em setembro. Então, mas a janela tá fechada. Quem que faz proposta com janela fechada? Era só vender... Talvez tenha feito em julho, né? Não, ele falou aqui, ó. Eu me lembro que antes da final contra o Flamengo tínhamos 4 propostas de jogadores titulares. Então afinal, para a próxima janela, né? Então. E o cara não vendeu. E não faz o menor sentido ele dizer que se não segurasse, esses caras não iam jogar porque a janela estava fechada. Uhum, Isso aqui é uma declaração muito estranha. Para não dizer mentirosa, muito estranha. Meio que coloca em xeque a qualidade do torcedor entender o que ele tá falando. Não, né? A capacidade cognitiva do torcedor. A partir do ano que vem, o São Paulo não poderá registrar mais déficit. É uma das regras da criação do fundo de investimento, aquele fundo que foi criado para pagar as dívidas bancárias. Ele também impõe um teto de 350 milhões de investimento no futebol. O São Paulo vai sangrar, vai ser bom para o clube, mas vamos ver. Porque não basta, Filipão, assim... Não basta não registrar déficit. O São Paulo tem que pagar o passivo, principalmente os bancários que geram esses juros abusivos que o São Paulo quer pagar. O São Paulo vai conseguir fazer isso? Eu não sei. Agora, o que eu sei, Felipe, é que, por exemplo, isso aqui no Santos, eu nunca vi, tá? Um ano fiscal o Santos ter um déficit na história tão grande. Eu já vi várias contas de presidente sendo reprovadas. E, por exemplo, o Pérez foi empichado por causa disso. Agora, no São Paulo, tem algum mecanismo que vão tirar o Casares de lá? Não tem, cara. O cara faz tranquilo. O que ele quiser e não vai sobrar pra ele. Se ele ganhar, for campeão, vai ser elogiado. Se ele não for campeão, ele vai ser criticado. Tchau, Nina. Vai com Deus. Um beijo. Obrigado, viu? Então, assim... O único cara que se ferrou na política são paulina foi o Aidar, né? Não, mas ali teve dolo, né? Tentou lesar o clube, ali teve dolo, ali teve falcatrua, né? Saiu na porrada com o Ataíde e o Guerreiro, lembra disso? Sim, ali teve falcatrua, né? Teve caso de Under Armour e tudo mais. Exato. Mas assim... Ali foi um negócio de polícia. Mas a questão é, cara, mesmo não sendo um caso de polícia, esses caras se sentem donos do clube de gastar o que eles quiserem gastar, foda-se, não é meu dinheiro, é dinheiro do clube, que entregue pro próximo presidente, foda-se, irmão. O importante é botar título na prateleira. Que é isso? O recado que fica dessa notícia do São Paulo é que o São Paulo se enforcou financeiramente falando, deixou passar uma grande possibilidade de
de dar uma respirada financeiramente ao não vender esses jogadores para ganhar a Copa do Brasil. É isso. Você fez mais do que você podia, administrativamente falando, para você poder gritar campeão, para você sair da fila de um torneio que você não tinha. Aí fica pro torcedor. Valeu? Valeu? Porra, do ponto de vista esportivo, tirou Corinthians, Palmeiras, ganhou do Flamengo. E depois, o São Paulo não voltou às disputas. Voltou esse ano a Libertadores, disputou ali com o Botafogo, foi um jogo bem equilibrado, o Botafogo levou nos pênaltis e tal. Mas assim, no Brasileirão, o São Paulo tá em sexto, não disputou o título em nenhum momento. Valeu a pena todo o esforço para ganhar aquela Copa do Brasil? Eu, se fosse torcedor São Paulino, ia falar, pô, valeu, comemorei muito, saí da fila, pô, gritei a campeão naquele ano, foi foda, eliminamos todos os rivais e tal. Só que aí você pensa a médio e longo prazo, o São Paulo tá aí, prestes a iniciar um projeto de corte de gastos, que significa, nesse futebol caro que a gente vive hoje, inflacionado que a gente vive hoje, significa mais anos de fila. Não, simples e aí, Felipe, tem uma coisa. Tem uma coisa, né? Tipo assim, o São Paulo, beleza, trocou esse acúmulo de dívidas por um título, mas a conta não é bem essa, né? Porque se o São Paulo... Vamos lembrar o Galo, quando na época lá pelos Menin, antes de se tornar SAF, investiu dinheiro pra caramba e ali não foi a troco de um título, foi a troco de montar um time protagonista. O São Paulo de fato ganhou um título de mata-mata, mas o São Paulo não se tornou um protagonista do futebol brasileiro. O São Paulo não é um time apontado como favorito de nada. Não vai ser favorito do Paulistão ano que vem, não vai ser favorito do Brasileirão do ano que vem, não vai ser favorito da Libertadores ano que vem, não vai ser favorito de nada da Copa do Brasil, de nada. Nada que o São Paulo entre, o São Paulo é favorito, botando 200 milhas de déficit por ano. Que conta é essa? Se você vai dever 200 milhas por ano, você tem que entrar com um time pra arrebentar todo mundo. E vai precisar se desfazer de jogadores importantes que ganham muito. Exato, viu? Exato. Você, São Paulino, que tá na live aqui, prepare-se que jogadores importantes vão sair. Isso é informação, tá? Que a gente tem de bastidor também. E aí, Felipe, você falou o seguinte... a gente tem informação. Você falou o seguinte, né? Corte de gastos é sinônimo de fila, etc e tal. Não necessariamente, né? Se você comparar a folha do São Paulo, que é de 16 milhões hoje, com a folha do Fortaleza, tá acima dele no campeonato, de 7 milhões, a gente tá falando de 9 milhões de diferença. Ou seja, a folha do São Paulo dá 2 vezes e meia. Meia não chega, mas dá mais do que 2 vezes a folha do Fortaleza. Então o São Paulo também precisa, além de tudo, investir melhor o dinheiro que ele gasta. Sabe, com scout melhor. Quantos jogadores que o São Paulo contratou ao longo dos últimos anos que não fizeram nada? Que entraram, saíram. E a base? E Cotia, que é a principal estrutura de base do futebol brasileiro. Que Cotia tem produzido do meio de campo pra frente jogadores que a gente vê assim, fala assim, esse cara é bom, vai servir a seleção. Cotia, o último foi o Antony, né? Teve o Beraldo recentemente, teve o Pablo Maia, mas jogadores do meio pra trás, pra frente. Aí você vai falar com o Bop que acompanha, não tem ninguém pronto. Que porra é essa de estrutura, essa de base? Não tem ninguém pronto com uma estrutura daquela? Assim, tá tudo mal gerido. O São Paulo, assim, tá se tornando uma vergonha, cara. O torcedor do São Paulo tem que cobrar. E outra, a Independente é fechada com esses caras da diretoria, cara. Sim. E é isso. 200 milhões, tá tudo bem. Importante é a gente não deixar o Palmeiras ser campeão e entregar pro Botafogo. Que porra é essa, cara? Não, me diz, que porra é essa? Eu não vejo o São Paulino revoltado. Eu tô aqui revoltado, tudo bem, caí pra segunda divisão, tal, tudo, mas porra, subimos. E eu tô revoltado. E o São Paulino tá, não sei, o cara tá feliz com o Lucas ali, com esse jogo, com esses caras, com esse Caleri que não faz porra nenhuma esse ano. O Zubeldia invade o campo. Porque o Caleri é ídolo, né? O Zubeldia que não ganhou porra nenhuma, os caras querem lamber o saco do Zubeldia. Beleza. O cara invade o campo, acaba o mundo, o cara invadiu o campo, se tornou o rei. Porra, é muito... São Paulo tá se tornando uma coisa... O São Paulino precisa revisar o tamanho do... Parece que esses caras não sabem o tamanho do clube deles, velho. Eu sei o tamanho do São Paulo. Você sabe o tamanho do São Paulo. A gente viu o grande São Paulo.
pra ver isso aí. Do meu time. Isso aí que se tornou não é o São Paulo, cara. Eu não consigo reconhecer. Não é nem um fiapo do que é o São Paulo Futebol Clube. O time que eu tinha medo. Também. Tinha medo. Eu tinha medo do São Paulo, cara. Era pra mim, quando eu era moleque, a vitória contra o São Paulo valia mais do que contra qualquer time. Porque era o São Paulo, cara, era muito poderoso. Hoje o São Paulo virou um negócio... 2008 eu não esqueço nunca, velho. O Valdívia mandando o Rogério calar a boca, assim, cheguei no colégio grandão no outro dia, assim, ó, vai, chupa todo mundo, cara. Ele estudava aqui no Morumbi ainda, do lado do estádio. Mas assim, cara, você põe o elenco do Fortaleza, você põe a camisa do São Paulo nele, você acha que ficaria na mesma posição? Eu acho que não, cara. Não, eu acho que é outro contexto, claro. Tem que contratar com expertise, pra usar uma palavra bonita da moda do futebol, mas sobretudo tem que ter muito cuidado, cara, porque o São Paulo pode sofrer parecido com o que o Flamengo sofreu, por exemplo. Pode. De ficar acumulando eliminações, de gerar mínimas expectativas ou expectativas que não condizem com o tamanho do clube, e aí entra o que você tá falando, do São Paulino... eu sei que muita gente vai ficar brava, o próprio Bop, nosso amigo, mas achar o Luciano o suprassumo de um ídolo, assim, porque não condiz com o que cara, a gente já viu do São Paulo, assim, tá ligado? Eu não falo isso porque eu acho que analisar com o olhar do torcedor é uma coisa que eu não sou torcedor, então eu não consigo dizer o que um cara que não é do meu time representa. O que eu quero dizer é que o São Paulino, ele vai, se ele entrar nesse limbo, e com esse projeto de austeridade, isso pode acontecer ainda mais acentuado, o São Paulino pode começar a se satisfazer com muito pouco, com coisas menores do que ele se satisfaz hoje. Por exemplo, que eu usei o exemplo do Luciano. Pô, o Luciano é um jogador importante, tem gols importantes, é um cara que representa o torcedor dentro de campo. Eu sei tudo disso e respeito, porque o meu time já teve jogadores assim que eu idolatrei. Eu sei como é. Só que ao mesmo tempo, naquela época que eu idolatrava jogadores que não tinham envergadura pra vestir a camisa do Palmeiras na história, pelo que o Palmeiras era, eu entendi o momento. Só que mesmo assim eu falava, mano, a gente não pode ficar nisso aqui. O palmeirense ficava louco naquela época. O clube tava prestes a falir se não fosse o Paulo Nobre. Aí depois vieram jogadores que você fala, pô, esse cara, o Palmeiras é desse tipo de jogador aqui. O São Paulo é desse tipo de jogador. Não desse tipo de jogadores. E aí é a gestão que implementa isso, cara. O São Paulo chegou nesse nível por culpa das diretorias passadas e por culpa dessa presente. Então você vai diminuindo o clube, você vai deixando o clube nesse limbo, e aí a torcida, as gerações que vão vindo vão se acostumando com, tipo, o jogador dá um carrinho, puta, ídolo, puta, esse cara é horroroso, mas ele é esforçado, aí, tá ligado? Você vai perdendo a referencial do que é o clube, assim. Isso é prejudicial demais, na minha opinião, é muito ruim. Eu também acho. É muito ruim pro longo prazo. O Enfim, clube vai se apequenando. Eu só gostaria de ver um pouco mais de revolta. Eu vejo os caras muito tranquilos. E assim, tranquilo, porque ganhou uma Copa do Brasil. Sabe? Então. Porra, velho. É o São Paulo, mano. Enfim. Mas ok. São Paulo com esse time aí, com austeridade. O Flamengo ganhou esse ano e tá todo mundo, todo mundo feliz. O São Paulo com austeridade, numa dessa, e voltando aí a dupla de volante dos caras no que vem, com o Zubeldia encaixando um bom trabalho, pode bater campeão da Libertadores também, porque o Fluminense é o campeão da Libertadores com o Diniz no banco. Então, assim, hoje em dia, tudo pode acontecer, mas assim, o São Paulo não entra em nada como favorito. E isso assim, beleza o São Paulo não entrar em nada como favorito, cumprindo o plano de austeridade. Beleza, agora, devendo 200 milhas no ano e não tem um time que é um supra-sumo, assim, é ruim por todas as vias. Eu não consigo entender como que isso não é cobrado, como que o presidente não sofre nenhum tipo de represália, como que a torcida organizada abraça esses caras. Eu não consigo, velho, entender. O cara melhorou o clube social. Por que isso? Porque eu ouço relatos, né? O Ale é lá do... Não, e aí... o clube social nunca esteve tão bom quanto isso aqui, tá uma maravilha, não sei o quê. E assim vai, cara. E o clube de futebol se tornando um arremedo do que foi um dia. Cara, o que eu fico louco é justamente com essa galera que é sócia do clube e endeusa o presidente, e endeusa
o administrador ali do clube por conta do clube social, velho. É. É o que rola no Palmeiras. A Leila só foi eleita porque, nossa, ela prometeu uma piscina quentinha pros sócios. Ela melhorou todo o restaurante, mas ela não investiu em esportes atléticos, esportes olímpicos. Não fez um time de basquete pro Palmeiras. Não fez um time de vôlei. Não fez porra nenhuma. Ela só deu camisa, pagou pizza e fez melhorias na piscina. Inaugurou uma piscina quentinha com aquecedor. Pronto, tá eleita. Porra, vai se fuder, velho. Clube, a gente que é torcedor que é trouxa de ficar aqui pagando sócio torcedor, se matando, buscando, trazendo informação pra galera. E os caras lá tão de boa, porque nós torcedores que pagamos sócios não temos poder nenhum de voto pra eleger. O santista ainda tem, agora o São Paulino, o palmeirense, o corintiano. A gente tá na mão desses caras que estão lá na piscina no final de semana, comendo um churrasquinho dentro do clube, que acham que são mais torcedores que nós, assim. O modelo do futebol brasileiro é revoltante, cara. É revoltante. É isso. Bom, mas eu troco meu voto pro Santos ser comprado pela Fenway Group. Aí. Eu troco. Aí, Peixão. Vamos virar SAF, Peixão. Transformar isso aqui de novo no que foi um dia. Se tem uma coisa boa do Santos, a gente não idolatra Lucianos, tá? Essa coisa do Palmeiras de idolatrar Valdívias, a gente, na má fase, a gente idolatrou. Um jogador, na má fase, a gente idolatrou o Giovani, que é um gênio, jogador de seleção brasileira, etc e tal. Mas assim, o Valdívia é beleza. E outro, o Valdívia salvou vocês do rebaixamento, ele era um jogador. Nos deu um título em 2008. Beleza, mas assim. Ele foi muito foda. Nunca idolatrei um cara da categoria do Luciano no meu time. Então, o Gesien comentou aqui, se você quiser pôr na tela aí. Ele falou, falta de título é foda. Eu lembro que o Grêmio, na época, sem título, idolatrou o André Lima. Lamentável. Porra, é isso, Gesien. É isso que eu acabei de dizer aqui. Palavras efusivas. É sobre isso, porra. O São Paulo... Eu não sou São Paulino. Sou rival do São Paulo, mas analisando aqui é isso, pô. É isso.